Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de índices físicos. Esta é uma aula de exercício onde falaremos sobre um exercício que mostra como adicionar água em um solo para modificar ou a sua saturação ou a sua umidade. Bom, então o exemplo 2.2 ele pede o seguinte, considere que um solo com peso específico aparente natural de 15,5, ou seja, o gama-nat desse material, né? Com teor de umidade, W minúsculo aqui, de 15%, e que tem uma densidade real dos grãos, que é o nosso G maiúsculo aqui, igual a 2,7, o exercício quer pedir a seguinte informação: se for mantido o índice de vazios desse solo, tá? Qual vai ser o peso de água para adicionar uma amostra de 1 metro cúbico, certo? Levando essa amostra à saturação de 100%. Bom, então o que a gente precisa pensar aqui? Vamos ver primeiro os parâmetros de solo que nós temos. Então nós temos um solo natural, com um gama de 15,5, uma umidade de 15%, um G de 2,7, e nós sabemos que a densidade real dos grãos está ligada ao nosso gama S de que forma? Né? Que é o peso específico real dos grãos. Aqui é densidade e aqui é peso específico. Então a gente só multiplica a densidade real dos grãos pelo gama da água e temos aí então o nosso valor em kilonewton divididos, aqui está errado, tá? Divididos por metro cúbico, certo? Aqui está errado, tá? Kilonewton barra metro cúbico. Bom, então vamos começar com o solo natural. Esse solo natural, então, ele tem essas informações. Qual é a primeira coisa que a gente pode fazer? Tudo nesses exercícios de índices físicos, pessoal, grande parte deles, na parte de compactação também, como eu falei para vocês, gira em torno do peso ou do volume seco. Por quê? Porque o peso seco e o volume seco, ou seja, o volume ocupado por esses grãos, eles não mudam. O que vai mudar no material? Para ele ficar mais pesado, vai ser se eu colocar mais ou menos água nesse peso, né? Por exemplo, eu tenho dois solos com um volume de 1 metro cúbico e eles pesam, sei lá, 1,5 kg, outro 2 kg. E eu coloquei a mesma quantidade de solo seco ali. O que está mudando nesses dois corpos de prova? A quantidade de água que é ocupada nos vazios, certo? Então, geralmente, quando tem esses problemas, eu vou pegar o material de um corte e vou compactar em outro local. Né? O que eu vou ganhar de peso, o que eu vou perder de peso, qual o volume que vai ter, qual a umidade que eu tenho que ter. O que eu preciso fazer? Eu preciso focar nas coisas que não mudam lá do aterro até a parte compactada, que é o peso seco. E esse problema ele ilustra bem esse tipo de situação. Porque o que ele está dizendo aqui? Eu tenho um solo que tem um determinado peso específico, tá? O peso específico natural ele conta o peso do solo e da água, né? o peso total pelo volume total. Ele tem uma umidade, ou seja, uma relação entre a quantidade de água e a quantidade de grãos de 15%, e tem um gama S de tanto. Eu quero simplesmente saturar esse material sem mexer no seu índice de vazios. Quando ele fala sem mexer no índice de vazios, o que ele está querendo dizer? Olha, o solo que ocupava, imaginem vocês pegaram 2 cilindros e largaram um solo dentro desses cilindros de 1 metro cúbico. Um cilindro gigante, né? De 1 metro cúbico. E num vocês colocaram um pouco de água e no outro vocês encheram de água, todos os vazios foram ocupados por água. Né? Então, obviamente que esses 2 cilindros gigantes de 1 metro cúbico vão ter pesos diferentes, mas pesos totais. Porque a quantidade de solo seco que vocês colocaram é a mesma. Então, o que mudou aí dentro? A quantidade de água. Então, se mudou a quantidade de água e o peso seco se manteve, o que está mudando também? A umidade, porque a umidade é a relação entre o peso de água e o peso seco. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos começar descobrindo qual é o peso seco, então, desse material. Que é importante para nós igualarmos aqui as equações. Então, vamos lá.
eu sei que o meu gama D, peso específico aparente seco, é o peso específico natural dividido por 1 mais a umidade. Então, eu tenho aqui meu valor do gama, 16,5, eu sei que a minha umidade do solo era 15% antes de saturar. Então, eu consegui aqui um gama de 14,35 kN por metro cúbico. Como é que eu passo esse peso específico para o peso seco agora? Bom, a gente sabe que gama, todos os gamas são peso sobre volume. E o gama D também não é diferente. O gama D é peso seco pelo volume total. O peso específico aparente seco eu tenho, 14. Né? O meu volume, eu estou tratando no problema aqui de 1 metro cúbico. Então, eu acho que eu tenho aqui, de peso seco no solo, 14,35 kN nesse 1 metro cúbico de material com umidade de 15%. Certo? Então, já sei que meu peso seco não vai mudar. Mesmo quando eu saturar no outro, está aqui, eu vou guardar aqui essa informação. Bom, uma outra equação que vocês vão usar bastante também nesse exercício é a relação do índice de vazios. E percebam que nesse problema, o índice de vazios é mantido igual nas duas condições, mas ele pode mudar. Né? Principalmente, por exemplo, em problemas lá que vocês pegam um solo na jazida e depois compactam, o compactar é variar o índice de vazios. Né? Mas aqui não, aqui nesse problema ele diz que o índice de vazios é o mesmo. Os dois recipientes estão com um arranjo de grãos iguais. Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui na minha equação, que é índice de vazios é gama S por gama D menos 1. Eu tenho meu gama S, 27. Tenho meu gama D, 14 menos 1. Eu tenho que o índice de vazios desse solo, desses 14,35 de peso seco que eu larguei dentro do metro cúbico, e promoveram lá um arranjo que gerou um índice de vazios de 0,88. Tá? Então, essas informações que eu consigo tirar do solo natural. Vou aproveitar aqui e vou ver qual é a saturação nesse solo. Não precisaria, mas vamos aproveitar. Saturação é umidade por peso específico real dos grãos, índice de vazios e gama da água. Então, eu botei lá 15% de umidade, o gama S 27, índice de vazios 0,88 e o gama da água 10, ou seja, esse solo com uma umidade de 15%, ele tem 46% de saturação. Eu estou querendo agora? Estou querendo pegar esse material que está com 46% de saturação e deixar ele com 100. Tá? Então aqui está me dizendo o seguinte, que só 46% do volume de vazios que tem nesse solo está cheio de água. Tá? Então eu tenho que completar para chegar a 100%, com mais água. O que eu posso fazer também? Vamos ver então, já que eu sei que 46% do solo está saturado, qual é a quantidade de água que tem lá dentro desse solo, então? Certo? Para eu saber depois, quando eu botar 100%, quanto eu vou ter que adicionar. Eu sei que umidade, né, o W minúsculo, é igual ao peso de água pelo peso dos grãos, do solo seco. O peso dos grãos, né? O solo seco eu acabei de calcular aqui. A umidade, o problema me deu. Aí fica fácil de eu achar aqui, então, o peso de água para 15%. 0,15 vezes o peso seco, 2,152 quilonewtons. Vou passar para quilo para grão. Não precisa, gente. Tá? Deixem isso para o final do problema. Vocês vamos trabalhar com quilonewton, fica mais fácil de cortar. Depois, lá no final, vocês ajustam a unidade que precisa. Agora sim, eu já sei. Nesse solo, com 46% de saturação, que é referente aqui aos meus 15% de umidade, eu sei que nesse 1 metro cúbico eu tenho 14,35 de solo seco e 2,152 kN de peso de água. Tá? E o peso total desse solo eu poderia facilmente somar o seco com o peso de água, eu teria o peso total, mas nesse caso eu não preciso. Vou agora, então, colocar a quantidade, ou verificar qual a quantidade de água que eu preciso para sair de 46% de umidade para 100%. Então é fácil de entender agora o que vai mudar nessa equação que nós tínhamos visto antes aqui.
O peso específico real dos grãos muda? Não, isso é uma característica do grão. Esse 2,7 aqui é função se o solo é composto de quartzo, se ele é composto, se tem materiais, tem diferentes argilominerais, certo? O tipo de grão que compõe o solo. Então, esse peso específico real dos grãos é uma propriedade do solo, então não vai mudar. Tá? O índice de vazios muda? Não muda porque o problema falou aqui, ó, não vou mudar. Os corpos de prova, os dois foram, a areia foi colocada da mesma forma, certo? Ou compactada da mesma forma. Os dois têm o mesmo índice de vazios, então não muda. Gama d'água muda? Não muda. A saturação, qual que eu quero? 100%. Quem é que vai variar aqui então? Obviamente a umidade. E se o peso seco é o mesmo, eu estou colocando mais água nesse material, a umidade, que é a relação entre o peso de água e o peso seco, ela obviamente vai aumentar, chegando aqui então um valor de umidade de 32,6% para eu atingir 100% de saturação. E agora é fácil, conhecendo aqui a umidade que o solo tem que ter, eu vou lá e uso a mesma equação aqui. Agora, meu peso de água para 32 é o quê? A umidade vezes o peso seco. Peso seco não muda, é os mesmos 14,35. A minha umidade nova para o 100% eu descobri que é 32,6. Então, a quantidade de água que tem num solo com 32,6% é 4,672. Mas o que o problema pede? O quanto eu tenho que adicionar para saturar. Então, se com 15% eu tinha 2 kN, com 32,6 eu tenho 4,667 aqui, né, kilonewtons, o meu peso de água a adicionar é o peso de 32,6 menos o peso referente a 15% de umidade, ou seja, 2, né, diminuo aqui 2,152 de 4,678, fico aí com 2,526 kilonewtons. Bom, aí agora sim, agora eu pego e passo para quilo, para outra unidade que eu quero. Então, 2,526 kilonewtons são 219 quilos de água peso, né? Se eu quisesse passar esta água aqui, peso de água para volume de água, o que eu poderia fazer? Usar a fórmula do gama, né? Gama da água, o gama da água é igual ao peso da água divididos pelo volume da água. Eu tenho o gama da água que é 10, é conhecido, né? Eu tenho o peso da água, eu vou achar o volume da água. Vocês podem colocar a resposta aqui em metro cúbico também. Esse é o mecanismo. Certo, meus caros? Espero que tenham gostado da videoaula e bons estudos.